Abrindo mais uma entrevista coletiva aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nosso convidado da vez é o Meia Andrigo. Boa tarde, Andrigo, tudo bem? Boa tarde. Abrindo já as perguntas para os nossos companheiros de imprensa que acompanham ao vivo pelo Zoom. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes AM Campinas. Marquinhos, 2 perguntas para o Andrigo, todo seu, bem-vindo. Legal, Ortiz, boa tarde para todos. Andrigo, o Guarani vem de 2 resultados adversos aí com placares elásticos. O que o Guarani tirou de lição desses 2 resultados, onde o time saiu do G4 para a sequência da competição e já de imediato aplicando isso na partida de sexta-feira? Andrigo, boa tarde. Boa tarde. Então, esses 2 jogos foram jogos atípicos, né? Jogos em que a gente sofreu de uma forma que não deveria, né? Acabamos tomando muitos gols e isso é culpa de todo mundo, pois começa lá na frente, né? E acaba terminando lá atrás. Então a gente vem trabalhando aí durante toda a semana em cima desses jogos para corrigir os erros e corrigir principalmente, né, a nossa questão de inteligência emocional, que para mim foi fundamental nesses jogos, pois estávamos acostumados a fazer o primeiro gol do jogo e talvez por a gente ter sofrido o primeiro gol, né, aquela ânsia de querer reverter o placar logo pode ter nos atrapalhado um pouco, né, e ter feito com que a gente perdesse dessa forma. Andrigo, sem poder contar com o Regis, né, você tem entrado aí esporadicamente também na equipe, né, e aí houve até num passado não muito distante o Andrigo titular, o Regis reserva. Hoje o Regis reserva, aliás, hoje o Regis titular, o Andrigo reserva. Mas na tua opinião, o que falta para que Andrigo e Regis joguem juntos na equipe do Guarani? Então, importante é cada um saber, né, respeitar os momentos, né, e as escolhas, né, porque quando eu saí, né, eu acabei me machucando, então foi uma coisa que me atrapalhou, e isso eu sei bem, né, assim que eu saí da equipe, pois eu tinha me machucado. Então sempre mantive minha cabeça muito boa e trabalhando como sempre, né, seja sendo usado jogando aberto ou na frente ou até mesmo de meia. Eu sou funcionário do clube e vou estar aqui, né, sempre para dar o meu máximo, independente, né, da situação. O importante é o que eu falo para mim, eu tenho que dar um máximo sempre, independente da situação em que eu me encontro. Então eu tenho que dar o meu máximo para melhorar cada vez mais e estar, né, aqui para ajudar. E em relação a escolhas, né, isso, né, não cabe a gente a falar, pois isso não está no nosso alcance. Que nem eu falei, o meu alcance é eu trabalhar e estar aqui, né, disposto a ajudar, seja de qualquer forma. Pois bem, próximas 2 perguntas, jornalista Thaís Helena, Rádio CBN FM Campinas. Thaís, boa tarde, bem-vinda. 2 perguntas para o Andrigo. Boa tarde a todos, boa tarde ao Andrigo. Andrigo, até falando sobre essa questão de momento, né, como já foi comentado você, do Regis, isso acontece com vários jogadores, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Como os jogadores de futebol passam por isso, né? Tem momentos na carreira, então momento de titularidade, de destaque, momento que volta a ser reserva. Como é para você ter a todo momento, digamos, isso acontecendo na carreira dos jogadores? Isso é coisa que a gente vê muito, né? E importante é que eu falei, ter a cabeça boa, saber respeitar o momento e as escolhas, né? Por mais que eu confie em mim e sei da minha capacidade, né? Sei do quanto que eu posso ajudar, mas a competição em si, né, aqui dentro do clube é boa porque eleva o nosso nível, eleva a competitividade e é uma disputa sempre sadia, né? Então a gente vem demonstrando isso. O campeonato também é longo. Nós vamos precisar de todo mundo, jogo em cima de jogo, e que nem eu falei, eu estou aqui, né, para ajudar. Andrigo, e devido aos 2 últimos resultados negativos que quebraram uma sequência boa do Bugre agora nesse início de Série B, como que está o psicológico do elenco para o jogo de amanhã, sabendo que o Brasil de Pelotas, por estar na zona de rebaixamento, precisa ainda mais, digamos assim, dessa vitória? Então, como a gente trabalha, né, jogo a jogo, e independente da colocação do outro time, o futebol, né, a gente vê muito de times que estão na parte de baixo ganhando dos times que estão na parte de cima, né, vice-versa, mas
querendo dizer aqui, né, que as dificuldades são as mesmas e às vezes os times eles estão passando só por um momento ruim e impõem dificuldade, sim. Isso a gente vê muitas vezes. Então a gente tem que encarar todos os jogos como se fosse uma final e ter confiança, convicção no trabalho, convicção no que a gente vem fazendo, que a gente melhorando aí os aspectos que a gente precisa, ajustando os detalhes, que o futebol ele é definido em detalhes. Então a gente creio que a gente ajustando isso daí e fazendo uma semana boa como a gente está fazendo de treinamentos, a gente tem tudo para sair daqui com um resultado positivo. Próximas 2 perguntas, jornalista Gustavo Biano, EPTV Campinas. Biano, boa tarde, bem-vindo. 2 perguntas para o Andrigo, por favor. Boa tarde, Ortiz. Fala, Andrigo. Boa tarde para você também. O Andrigo, o quanto que essa contusão aí acabou te atrapalhando também, né? Lógico, você já está recuperado, já vem entrando aí gradativamente, mas o quanto que ela atrapalhou no momento em que você estava muito bem na equipe, né? Atuando, fazendo aí seus gols, dando assistência. Então, foi uma lesão chata porque era embaixo do pé, então, né, não tem como não utilizar ali, não pisar no chão, então incomodava muito. Eu ainda voltei, né, jogando, não estava 100% ainda, resquícios, né, da lesão, porque ela é uma lesãozinha chata que demora. Foi num lance que eu fui chutar no gol, que é uma das minhas características, e o jogador ele tá ali entre, eu falo, né, que a gente está entre a excelência e a doença, porque a qualquer momento a gente está ali dando o nosso máximo, né, jogando em alta intensidade, e a qualquer momento o cara pode machucar, né. Tem acontecido aqui de alguns meninos sentirem, justamente por conta de sair da sequência de jogos que a gente tem, ela é o jogo em cima de jogo, e como o nosso time é um time que tem a parte física muito boa, a gente joga de uma forma intensa, então a gente está, o futebol tem isso daí, né? Infelizmente a gente está ali e a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e ficamos tristes, pois a pior coisa que pode acontecer para a gente, né, relacionado ao futebol é tu se sentir machucado, tu estar machucado. Mas eu vim recuperando, né? E que nem eu falei, por mais que eu sentia um pouco de dor ainda, eu queria estar no campo, queria estar ajudando, e tenho gradativamente aí melhorado cada vez mais minha performance, e hoje eu me sinto muito bem. Legal. E você falou também, né, da questão de ajustar aí algumas coisas, né? Você falou aí de inteligência emocional também, que o Guarani precisa ter. E também depois do jogo, depois da derrota, da maneira como foi, o Daniel Paulista também prometeu aí algumas mudanças. O que você pode dizer para a gente que foi trabalhado e que a gente vai ver de diferente amanhã contra o Brasil? Eu acho que, falando assim da minha visão, a primeira coisa, né, que a gente deveria mudar, diferente desses 2 jogos, seria a nossa atitude, né, nossa postura, ser mais agressivo na marcação, como é o nosso estilo de jogar. Acho que a gente perdeu um pouquinho, talvez possa ser, né, pela sequência de jogos, não sabemos, mas a gente perdeu um pouco dessa questão de pegada que a gente tem muito, né, de perder a bola e já retomar a pressão. Então eu acho que passa muito pela nossa atitude, porque muitas das vezes o placar a gente não controla, né, mas a gente controla a atitude que a gente vai ter dentro do campo. Então acho que isso aí é o primordial. Próximas 2 perguntas, jornalista Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Bem-vindo, Vinícius, boa tarde. 2 perguntas para o Andrigo. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Andrigo. Um prazer falar com você. Andrigo, você tem uma das suas principais qualidades, né? É o chute de fora da área. Você consegue colocar a bola você tem um chute muito bem colocado e também uma pancada de fora da área. Quando você vem pelo meio, a gente percebe que você arrisca mais esses chutes de fora da área. Quando você está jogando de extremo, pela direita, parece que você volta um pouco mais a bola, prefere trabalhar mais a bola do que arriscar bater de fora da área. Você acredita que se você jogasse de extremo pela esquerda, seria mais fácil de utilizar aí essa sua qualidade, que é o chute de fora da área? Então, na minha vida eu joguei, né, em todas essas posições, joguei de meia, central, extrema na direita, extrema na esquerda,
E em cada função a gente acaba usando, né, o que a gente vê de melhor, que nem se eu jogar na direita, talvez eu vou fazer um pouco mais de jogada de linha de fundo, cruzamento, ou então, né, algum lançamento, ou na esquerda automaticamente a gente acaba trazendo a bola mais para o centro para finalizar. E isso falando, né, dos times que eu passei, das formas que eu joguei. E jogando centralizado é automático tu ficar um pouco mais próximo do gol. Então é automático tu ter mais chances também, talvez, para finalizar. E eu me sinto muito bem e adaptado, pois eu joguei em todas essas posições. Joguei em Série A, de 38 jogos, joguei 36 como extrema na direita, por exemplo, quando eu estava no Atlético Goianiense. Então eu sou familiarizado com qualquer uma dessas posições e o importante para mim é eu estar jogando, porque eu sei que eu posso ajudar. Então eu quero sempre estar jogando e trabalho para isso, né, independente da posição. Beleza, ainda pegando o gancho de uma pergunta anterior sobre você e o Regis jogando juntos, e aí, sem pensar na escolha do treinador, qual seria a posição que você mais gostaria de jogar ao lado do Regis, né? Mais no meio campo, centralizado junto com ele para tentar ir alguma tabela, alguma coisa, ou realmente nas extremas para receber o passe do Regis, que é um passe de muita qualidade? Eu acho que, como a gente joga, né, com os nossos laterais avançados, então acaba dando a oportunidade de até mesmo os extremos nossos virem buscarem a bola mais pelo centro. Então eu acho que independente, assim, né, no último jogo eu entrei jogando de extrema na esquerda e o Regis estava no campo também, né? A gente fez, por mais que a gente não conseguiu aplicar isso no placar, reverter, né, o nosso placar, mas a gente fez uma boa apresentação, sim, jogando juntos. E tudo varia também conforme o time, né? Como a gente vinha muito bem e automático os times estudarem cada vez mais os times que vêm bem. Hoje o futebol está muito estudado, então eles acabam automaticamente vendo os pontos fortes do time, então tentando neutralizar. E vai da gente ali no campo, né, ser inteligente e criar formas diferentes para driblar a marcação, para jogadas diferentes. Eu acho que isso, né, a gente tem bem parecido aí o Regis. Encerrando a entrevista coletiva, jornalista Regis Melo, do Portal GE. Bem-vindo, Regis, boa tarde. 2 perguntas para o Andrigo. Boa tarde, Ortiz, Andrigo, pessoal. Andrigo, sua melhor fase ali na reta final do Paulista, você tinha o trio de ataque que o torcedor até acabou se acostumando a ver depois, com o Bruno Sávio, o Júlio César e o Davó. Agora, o Júlio César, até o que a gente sabe, continua fora, o Davó saiu, e você vai ter um trio ofensivo diferente para essa sua nova oportunidade jogando no setor de criação centralizado. Já tem um entrosamento com esses jogadores, com quem vai entrar? Como você está vendo esse momento? Não, a gente já tem sim um entrosamento, porque, né, treinando juntos ali, automaticamente já teve algum bom tempo aí para a gente treinar juntos, então a gente vê a forma do outro jogar, né? Por exemplo, o centroavante do último jogo, que era o Lucão, é uma forma diferente de jogar do Davó, e vai da gente se adaptar ao estilo, né, a maneira dos outros jogadores jogarem. Alguns preferem receber passe em profundidade, outros preferem mais a bola no pé. Então é disso que eu falo, né, que a gente tem que ter inteligência de saber com quem que a gente está jogando e qual é a forma que eu vou dar o passe para facilitar, né, o meu companheiro. Não, beleza. E outra coisa, assim, a gente falou muito antes do início da Série B sobre o quão difícil ela seria com 5 campeões brasileiros, isso incluindo o Guarani, e a gente vê hoje, já chegando aí no final do primeiro turno, que a camisa não está sendo, principalmente para os times que caíram agora, Vasco, Botafogo, a camisa não está ganhando o jogo, obviamente, né? Você acha que isso ajuda o Guarani, facilita o Guarani para, quem sabe, na segunda metade lutar por um acesso? Então, né, como o Guarani é um desses times que tem a camisa muito pesada, né, mas a gente tem ciente na cabeça que a camisa em si não vai entrar não vai fazer diferença dentro do jogo, pois, que nem eu falei, cara, vai muito da atitude que a gente vai ter. Não adianta nada se botar o time inteiro do Guarani e todo mundo ficar parado, a gente vai perder o jogo. Então, né, vai muito do que a gente vai fazer, a atitude, de que forma a gente vai agir e reagir durante o jogo.
dessa inteligência emocional que eu falei, que a gente vai ter durante o jogo, saber se comportar nos momentos do jogo, seja quando a gente está sendo mais atacado ou quando a gente está precisando pressionar mais o outro time. Então, o que importa para mim sempre vai ser o que os jogadores vão fazer dentro de campo, né, diferente da camisa que vão estar vestindo. Andrigo, encerramos aqui a entrevista coletiva, agradeço demais a sua presença, boa partida, bom treinamento, bom final de preparação, boa concentração e que dê tudo certo para a gente. Muito obrigado, tamo junto.